E estes milagres falsamente afirmarão que o Islã há de ser a única religião verdadeira. E em seguida o Mahdi trará paz, prosperidade e alegria para o mundo. E as pessoas migrarão para ver os milagres que estarão sendo feitos pelo Islã. Jesus adverte as pessoas para não irem ao deserto para verem o chamado Messias. Se alguém lhe disserem que o Messias está no deserto, não vá lá. Mateus 24:12. O deserto ao qual Jesus provavelmente se referia é Meca. E Jesus adverte seu povo a não ir a este deserto para ver esse falso Messias. Jesus disse que haveria falsos prodígios sendo feitos em Jerusalém por falsos profetas. Um falso profeta é alguém que aponta para o falso Messias. Na verdade, haverá até mesmo muitos muçulmanos que tentarão enganar até mesmo os cristãos eleitos para seguir o Mahdi. E haverá grandes sinais realizados por Satanás quando este Mahdi for revelado. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9, diz: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não perceberam o amor da verdade para se salvarem, e por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Deus diz que essas pessoas serão enganadas por esses milagres de Satanás, porque recusaram amar a verdade e aceitá-la. Mas o que é a verdade? É que Deus se fez carne, nascido de uma mulher, e sofreu e morreu na cruz por nossos pecados, e ressuscitou de entre os mortos. Mas o anticristo islâmico e o falso profeta pregarão o exato oposto da Bíblia, e será uma grande ilusão e mentira. E esta mentira contará com a presença de sinais e milagres de Satanás, e as pessoas serão atraídas para o Islã. Você foi advertido. O mistério da Babilônia é a mãe de todos os cultos pagãos. Agora que sabemos que a Babilônia é Meca e a besta é o califado islâmico vivido em seu rei pelo Império Otomano, o livro de Daniel nos diz a história por trás do pequeno chifre da besta e da área em que ele irá surgir. Daniel descreve a conquista do rei Dário na Pérsia por Alexandre o Grande. O reino grego é descrito como bode e o reino persa o carneiro. Um bode saiu correndo do oeste, se movendo tão rápido que seus pés não tocaram o chão. Ele veio em direção ao carneiro que eu tinha visto em pé ao lado do rio, e correu para ele com toda a sua força. E eu observei atacar o carneiro. Ele estava com tanta raiva que ele chocou-se contra ele e o quebrou os 2 chifres. O carneiro não tinha força para resistir. Ele foi jogado ao chão e pisoteado, e não havia ninguém que o pudesse salvá-lo. Daniel, capítulo 8, verso 5 a 7. Alexandre o Grande conquistou a Pérsia e o rei Dário. O bode tornou-se mais e mais arrogante, mas no auge do seu poder, seu chifre foi quebrado. Em seu lugar, 4 chifres proeminentes surgiram, cada um apontando em uma direção diferente. Daniel, capítulo 8, verso 8. No auge da sua conquista, Alexandre morreu de repente, e seus 4 generais dividiram seu império, bode, entre si. A Bíblia e seus 4 generais dividiram seu império entre si. A Bíblia então descreve o chifre pequeno do anticristo, que vem de uma das partes do reino dividido de Alexandre. De um desses 4 chifres nasceu o chifre pequeno, cujo poder estendeu para o sul e o leste em direção à terra prometida. Cresceu forte o suficiente para atacar o exército do céu. Daniel, capítulo 8, 9 a 10. Estas foram as divisões do reino de Alexandre, e é a partir de uma única dessas divisões que o anticristo pode surgir. Ele não pode vir de Roma ou da América, porque a Bíblia diz claramente que ele sai de um dos 4 chifres que representam o reino dividido de Alexandre. E os 4 generais de Alexandre nunca estenderam seus reinos até o Oriente Médio, e a parte mais distante do norte foi a Grécia. Daniel capítulo 11 estreita ainda mais a área por ligar o anticristo ao reino do norte. O reino do norte era o reino Seleu, que inclui a Turquia, Síria, Iraque e Irã. E é nessa área que devemos prestar atenção para o surgimento do anticristo. Vamos descobrir onde a Bíblia diz que o trono da besta está localizado? A Bíblia ainda nos diz que país observar para o despertar da besta é a Turquia.
E é esse mesmo país que está a um passo à frente, tentando reavivar o Império Otomano, chamando-o de Ordem Neo-Otomano. A Turquia está se posicionando como mediador de paz no Oriente Médio. Israel vai assinar um acordo de paz de 7 anos com a Turquia e colocando sua confiança nela, contando com eles para a segurança no Oriente Médio. Mas eles assinarão literalmente uma aliança com o próprio Anticristo, que mediará este acordo de paz entre Israel e muitas outras nações muçulmanas. A Bíblia chama isso de uma aliança com a morte. Isaías 28:15. E diz-nos claramente que Israel vai contar com o anticristo turco até que ele os ataque. A Turquia foi a sede do Império Otomano, mas também foi a sede do Império Romano do Oriente. O próprio Jesus nos disse que a besta viria da Turquia. E ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, diz essas coisas: conheço as tuas obras e onde Satanás habita. Onde está o trono de Satanás? Onde Satanás habita. Apocalipse 2, 12 e 13. Jesus está nos dizendo não só que Satanás habita em Pérgamo, Turquia atual, mas que a sua própria sede de poder está na Turquia, não em Roma. A Turquia foi o Império Romano do Oriente. Roma mudou sua capital para Constantinopla, e é a partir daí que devemos esperar para ver o príncipe que vai mediar um acordo de paz com Israel. Agora vamos comparar o versículo seguinte, onde Satanás dá esse mesmo acento para a besta. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e seus pés eram como os pés de um urso, e sua boca como a de um leão. E o dragão lhe deu seu poder e seu trono e grande autoridade. Apocalipse 13, verso 2. Pegou isso? Onde era mesmo a sede de Satanás, a qual Jesus disse? Pérgamo, Turquia. Esta é a mesma sede de poder que Satanás dá ao anticristo besta. O assento do anticristo está na Turquia. O livro de Daniel o chama de pequeno chifre, Daniel 8:9. Ainda de um deles saiu um chifre pequeno, o qual cresceu muito para o sul, e para o oriente, e para a terra formosa, Daniel 8:9. Surpreendentemente, Istambul, que era a capital de ambos os impérios, o romano e o otomano, tem a forma de um chifre pequeno, e o seu próprio nome é chifre de ouro. A Bíblia descreve a besta como tendo 7 cabeças, que descreve os reis e seus reinos. Eram esses: Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma. E o Império Otomano se tornou a 7ª cabeça. O anjo disse que as 7 cabeças são 7 reis, porque a menos que o rei do império caia, o reino permanece vivo. Então, quando Roma caiu, o Império Romano caiu também. Então, quando Roma caiu, o Império Romano caiu também. Não mudou o seu rei, não. Mudou seu rei e capital para a Turquia. E essa linhagem real continuou de fato até que fosse derrotado pelo Império Otomano. Então Roma e seu rei caíram. O Império Otomano é a 7ª cabeça que falta da besta. E ele veio e se foi sem que as pessoas sequer percebessem que estava ali. E ainda claramente deixou sua marca em Jerusalém, pelo que o Império Otomano é o mesmo império que destruiu Jerusalém, tal como está hoje. Mas como sabemos que o Império Otomano foi a 7ª cabeça? Bem, partindo da época do Egito Antigo até 1923 e o fim do Império Otomano, tem havido uma linha interrupta de impérios ou cabeças governando o Oriente Médio. A besta império ao Império Otomano esteve viva no Egito, mas onde está a besta agora? Está morto. E está morto porque só foram dadas 7 cabeças. E o último império, que foi o Império Otomano, foi dada uma ferida mortal que matou toda a besta. E não havia império para tomar o seu lugar. Por isso morreu. E desceu ao abismo sem fundo. O Wikipédia diz: o império lutou contra os aliados na Primeira Guerra Mundial e no final da guerra foi repartido pelos aliados. A Bíblia diz que a cabeça da besta foi ferida de morte pela espada. E a espada que cortou a 7ª cabeça da besta foi a Primeira Guerra Mundial. E essa mesma espada das nações aliadas dividiu ou cortou o Império Otomano
pelos países do Oriente Médio que temos hoje. A Bíblia diz: e vi uma de suas cabeças como se fora ferida de morte, e a sua chaga mortal fora curada. E todo o mundo se maravilhou após a besta. Apocalipse 13, verso 3. Mas a sua ferida mortal será curada quando a 7ª cabeça do Império Otomano voltar à vida como um 8º império, e subirá do abismo, e a sua ferida será curada quando todas as nações otomanas divididas estiverem reunidas sobre a Turquia. Estes são os 10 chifres de que a Bíblia fala, 10 reis árabes que estão na besta. Estes irão entregar o seu poder à besta turca, a qual era governada pelo califa, o sucessor de Maomé.